Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando aí no YouTube ou nas plataformas de áudio. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast MVP do startups.com.br. Toda quarta-feira falando com fundadores, executivos, executivas, fundadoras, investidores, investidoras, todo mundo que faz acontecer o mundo dos negócios e do empreendedorismo, faz a roda girar. Hoje eu estou com o Rafael Avelar, da Brand Lovers. Tudo bem, Rafael? Obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui. Imagina, prazer estar aqui debatendo, enfim, o hobby da minha vida. como a Kate, que é assessora do Rafa, brincou aqui. Quem não conhece o Rafa, acho que é difícil, né? Então, acho que dispensa um pouco de apresentações. Então, vou começar direto com uma coisa mais quente, que é... vocês acabaram de fazer uma rodada grande, né? Foram 35 milhões, né? 35 milhões de reais, liderada pela Kazek e tal. O que eu achei engraçado, que a gente deu a matéria, escreveu no Startup sobre a rodada, mas o que eu achei engraçado que você estava falando aqui, quer dizer, dois pontos. A gente sempre tem a gente vive num momento de... Agora, sei lá, se é mais seco ou se é o mercado mesmo, mas, né, de venture capital mais restrito, e vocês fizeram uma captação grande. E todo mundo fala que, você tem que ter relacionamento com os fundos, tem que ter um bom negócio, tal. E você estava comentando que vocês não tinham relacionamento nenhum com a Kazek, e a Kazek liderou uma rodada de 35 milhões. Conta o bastidor dessa história para fazer inveja com quem tá com o deck rodando no mercado e não consegue captar. Eu acho que é um excelente ponto, porque no final do dia, tentando trazer um pouco de valor para as pessoas que estão ouvindo aqui, acho que eu consigo quebrar em dois lados, tá? Primeiro, o que eu acho que os empreendedores fazem que não coloca eles na posição de levantar uma boa rodada. E aí eu acho que tem a nossa história específica que adoraria dividir algumas... Eu não sou dono da verdade, mas coisas que eu aprendi ao longo do tempo, levantando dinheiro e trazendo sócio para o meu negócio, que sem sombra de dúvida pesam na hora de escolher um sócio. De um lado, boa prática para quem quer levantar capital num período de seca. E eu acho que o período de seca ele é real. Tem um vácuo de capital no mercado, sim, mas também tem um vácuo de talento, tá? Pela percepção de risco mais acentuada do momento atual, tem menos gente saindo para abrir negócio. Sim, claro. Então, tem menos empresa sendo criada, tem menos empresa sendo investida, isso cria um pouco desse processo. Dado que o jogo do Venture Capital é um jogo estatístico de 100 empresas para uma virar um Nubank, né? Então, isso sem dúvida afeta. Agora, por outro lado, tem boas práticas para quem quer levantar capital no momento duro. Um dos maiores erros que eu vejo os empreendedores cometendo é forçando o investidor a tomar a decisão em cima de uma foto. Tá. Eu sento na tua frente pela primeira vez e eu falo, meu negócio precisa de 10 milhões de reais. Você quer investir? Cara, assim, a chance de sucesso disso é minúscula. Você está fazendo isso hoje em dia, assim, você vai fracassar. O que o empreendedor deveria estar fazendo por ele e pelo investidor, e eu já entro nos dois, é transformando a foto num filme. Não só porque do seu lado você quer conhecer o possível sócio do teu negócio ao longo do tempo, no final do dia, esse cara vai estar com você durante os próximos 20 anos. Exatamente. Então, assim, você deveria estar querendo vetar isso um pouco melhor. Não é uma posição de você abaixo do investidor implorando pelo investimento. É você vetando quem você quer no teu sonho. Eu acho que a maioria dos empreendedores vê isso errado, se bota numa posição de inferioridade perante o investidor. Então, esse é um erro. Mas... atrelado a isso, tem um negócio da foto versus filme. Que ideia é essa? Não coloca o investidor para tomar a decisão em cima de uma foto que é um momento estático no tempo. Conhece a pessoa, conta para ele ou para ela do seu sonho, fala de milestones e objetivos que você tem para o próximo quarter, para o próximo semestre, onde você quer estar daqui a um tempo, e depois mostra a sua entrega. Mostra para ele a sua capacidade de execução. De executar. Se você for fazendo isso, você vai reduzindo a simetria de informação. Porque o investidor do outro lado, ele tá falando assim, puta, será que eu acredito? Será que isso vai acontecer de fato? Tá. E cada vez que você promete, você entrega, você ganha essa credibilidade. E do outro lado, você tem uma chance também de... Mas, Dúvida, e se você não entrega? Se você não entrega? Você já teve nessa situação de prometer, não entregar, e aí o que você fala? Puta, não foi. Você tem que ter, no mínimo, um excelente aprendizado. Tá. Principalmente startup early stage é um jogo de muita experimentação. Nem tudo precisa dar certo. Agora, todo teste precisa ser intencional e precisa reduzir o risco do teu negócio gerando informação. A melhor coisa quando você está no estágio inicial da companhia é uma ideia que é o seguinte: movimento gera informação. E informação
gera aprendizado, aprendizado evolui teu negócio. Então, você pode não ter um modelo de negócio, você pode não saber exatamente qual cliente servir, qual é o produto exato que você vai criar, mas gera movimento. Movimento gera informação, informação gera progresso. Então, a primeira coisa é isso, assim, faça o trabalho de mostrar o seu progresso ao longo do tempo antes de convidar um sócio para se juntar na tua empresa. E ao longo desse tempo, veta as ideias que eles têm. A opinião que eles têm. Será que eles têm boas... Tem que engolir tudo. Tem boas ideias? Você vai ter a chance de entender se as opiniões são bem alocadas, se são profundas o suficiente, se você vai querer compartilhar a tua jornada com aquela pessoa. Então, acho que aqui tem uns aprendizados em momentos de seca. Isso se torna ainda mais importante. Acho que 2021, 2022, você podia chegar com a foto e ainda conseguir. Hoje em dia, chances são baixíssimas. Do outro lado, a nossa história com a Casec foi curiosa. E acho que tem outras lições do ponto de vista do que Rafa procura num sócio. Eu já levantei um pouco mais de 150 milhões de reais ao longo da vida. Porra. Esse é o terceiro. A Brindlovers é a terceira, né? É a terceira. Terceira. E nesse processo, eu posso dizer que eu já errei no investidor, já acertei no investidor, mas aprendi muita coisa. E uma das coisas que eu busco hoje em dia, na verdade, 3 coisas que eu busco no investidor é o seguinte: eu quero alguém que acredite na minha visão. Eu não quero alguém que veja a minha empresa e queira alterar o meu curso. Eu quero alguém que se empolgue com o que o meu time e eu queremos construir. Então essa é uma coisa. E eu não tenho nada contra alguém que tem boas críticas construtivas, como a gente pode chegar lá de maneira mais eficiente. Mas tem que comprar a minha visão. A empresa é minha, tá. é do meu time. A gente está construindo. A segunda coisa que eu procuro é alguém que tenha de fato visão de longo prazo. Tem muita gente que fala isso no discurso, mas quando você olha os cases daquele fundo, cara, assim, na primeira oportunidade a pessoa flipa. Não é um fundo que vai passar pelos momentos difíceis. Quando você está construindo um negócio pelos próximos 30, 40, 50 anos como eu tô, você precisa de sócios que queiram passar por isso com você. E a terceira coisa, eu sou uma pessoa extremamente exigente, então eu preciso de pessoas profundas em volta de mim. Tá. Então, eu não quero gente dando opinião por dar opinião. Não quero gente entrando em reunião por entrar em reunião. E a história com a Casec foi curiosa, porque eu tenho relacionamentos extensos no mercado de capitais. A Casec era um fundo que eu não tinha. Zero. Só que quando a rodada começou, e a gente pode falar mais disso depois, quando a rodada começou a se construir, a gente nunca abriu uma rodada, ela aconteceu. Legal, é isso que eu ia te perguntar. Então, quando você fala isso, eu tinha comentado isso. Não tinha uma rodada efetiva, tipo, estou captando, estou na rua, oi gente, estou aqui. A gente ainda tinha 70% do round da Canary no banco. A gente não precisava levantar. Nossa. Só que pelo fato da nossa empresa ter um efeito de rede bem poderoso, esse crescimento chamou a atenção dos fundos que se anteciparam querendo prover capital para que a gente pudesse ir ainda mais rápido e ainda melhor nessa tese. Mas o relacionamento com a Casec foi um case para mim. Foi um case de construção de confiança mútua num curto espaço de tempo. Desde a primeira reunião que a gente fez, não só a qualidade da conversa, mas a profundidade que eles tinham dentro do nosso espaço me encantou. Eu falei assim, uau, interessante isso aqui. Mas não só isso, eles quiseram marcar uma reunião para o dia seguinte. E já trouxeram N sócios para o papo e todos preparados, profundos. De fato, uma qualidade de investidor que eu não vou dizer que é única, mas é rara de você ver. Eles estavam procurando alguém nesse espaço? Eles estavam com uma tese construída e estavam querendo encaixar um... Eles gostam bastante do espaço. Tem outros investimentos, inclusive, dentro de outros produtos, não competidores, mas dentro desse espaço. Tá. Eles gostam. Mas então, a profundidade, a qualidade das interações, a forma de conduzir as conversas, a preparação para entrar em cada reunião, que não era reunião de bate-papo, era de trabalho. De trabalho profundo. Se de fato a gente tinha alguma coisa na mão para construir um negócio que pode valer múltiplos bilhões. E isso encanta. Porque quando você olha e fala assim, caceta, eu quero uma pessoa dessa do meu lado na jornada. Eu quero alguém que realmente se importe, que seja profundo e que não tá aqui pro forma fazendo perguntas macro que todo mundo faz numa conversa dessa, entendeu? Então, foram, sei lá, acho que foram 2 semanas, 3 semanas de conversas quase todos os dias, trabalhando junto na construção e de uma confiança mútua.
Então, eu acho que... Então o relacionamento, eles lideraram a rodada depois de quanto tempo? Quanto tempo de conversas? A gente tomou a decisão de aceitar a proposta que eles fizeram para se juntar à companhia. Obviamente, depois tem uma diligência mais longa, que durou 3 meses. Tá. Mas... Nossa, mas porra, ainda mais para esse momento, 90 dias é nada. Para esse momento de seca que todo mundo fala, fundos estão... O pessoal está demorando mais e tal. Pô, foi uma construção imediata, assim. O santo bateu... eu acho que o santo bateu e é uma história que dava para os investidores a convicção de apoio, né? Porque você pega uma empresa, e aí entrando um pouco nos detalhes, que era um time basicamente de engenharia, né? A gente não tinha time de vendas, não tinha time de marketing, era um time de engenharia nesse ponto. Primeiro ano da empresa, Gustavo, assim, a gente estava construindo produto, né? E você pega um negócio que nunca fez aquisição na vida e que está com 100 mil usuários, assim, só de boca a boca. Só de boca a boca, legal. É um negócio que valida a tem alguma coisa, só, né? Então, enfim, esse é um pouco dos insights. Então, é legal. Então, o que é isso que vocês estão construindo? O que é a Brand Lovers, né? Tem várias empresas que fazem essa coisa do agenciamento de influenciadores e tal. Por que vocês são diferentes? Por que o que você acha que fez os olhos da Kazek brilharem para fazer essa Kenner lá atrás e agora a Kazek? São duas coisas, principalmente. O primeiro é, de fato, um time de tecnologia, tá? Eu acho que existem muitas empresas que ao longo dos últimos 10 anos, e aí de forma bem sucedida algumas delas, outras nem tanto, que operaram dentro desse espaço, mas são fundamentalmente empresas de serviço. Todas elas. E o nosso time é um time de engenheiros. Até PM a gente tem pouco, assim. Um time liderado por engenharia, de fato. Então é um produto muito técnico e um stack muito robusto que desde o início mostrava, isso aqui é diferente. Acho que começa pelo time. Outros 2 aspectos, eu acho que é a visão. A oportunidade que a gente enxerga e o problema que a gente está resolvendo é o seguinte. A gente enxerga cada criador de conteúdo como um ativo. Então, assim como uma fábrica, assim como um carro. Tá? É um ativo. E esse ativo, ele pode estar em plena capacidade de utilização ou ele pode estar mal utilizado do ponto de vista de rentabilização. Assim como uma fábrica pode ter capacidade ociosa, ou um carro que um motorista de Uber dirige pode estar dirigindo 1 hora só por dia. E a nossa ambição é aumentar a utilização do ativo dos criadores. Esse é o objetivo. Se você olha a quantidade de ativos monetizáveis só no Brasil hoje em dia, são perto de 13 milhões. 13? 13 milhões. 13? E quando você olha a capacidade ociosa dos ativos, vis-à-vis o valor deles, ela está muito alta. Ou seja, existe muita capacidade ociosa. Potencial para destravar. E essas são algumas das teses que mais encantam, que é sobre você... Não é você pegar o mercado de alguém. São empresas que criam o mercado. Tem um paper muito famoso que eu convido todo mundo a ler, se vocês não bateram o olho. Fez 10 anos, inclusive, há 1 mês atrás. 10 anos atrás, o Uber fez a série B do Uber. E foi uma série B grande para os padrões da época. E a NYU tem um professor de valuation chamado Asaf Damodaran, que é o Papa do Valuation. E o Damodaran olhou para o valuation do Uber, essa é uma história curiosíssima, e falou assim, cara, isso aqui não faz o menor sentido. Porque... Errado ele não estava. Porque, pega a continuidade. Porque para o Uber valer o valuation que a Benchmark pagou, ele precisaria ter 110% do market cap da indústria dele. Do market share. Do market share. Ou seja, isso nunca vai acontecer. Ele fez uma análise, ele faz essas análises constantemente no blog dele. E aí o Bill Gurley, que é um operating partner da Benchmark, escreveu um outro artigo. Uma resposta. Ele tem, inclusive, eu convido todo mundo a ler. Ele tem um blog chamado Above the Crowd, que é sensacional, onde ele divide os pensamentos dele e ele colocou uma resposta. O nome do artigo é How to Miss by a Mile. Como errar por mais de 1 milha, né? E no artigo, ele detalha por que o Damodaran estava errado na análise e por que o Uber poderia valer muito mais do que o Damodaran achava. E ele lista ali, assim, uma série de coisas que agora o paper fez 10 anos. Se você for ler, aconteceram todas. Sério? Todas. Legal. E todas elas são dentro de uma premissa. Você consegue agregar elas num tópico só, que é o Uber não ia capturar mercado. Ele ia criar mercado. Criar mercado, tá bom. Porque se você pega uma perspectiva de valuation tradicional ou de um PI, né, cara? Qual que é o mercado instalado...
não funcionava. Não funciona. Mas quando você entende que o Uber era um produto tão revolucionário que ia fazer as pessoas optarem não ter carros para andar de Uber, então, na verdade, ele não comeria um share do mercado de táxi, comeria um share do mercado de venda de carro. De carro como um todo. Que de fato é o que está acontecendo. E tá acontecendo. E em outras frentes. Você leu o texto do Bill Gurley de 10 anos atrás, assim, é uma epifania, que tá? Legal. É fantástico. E o Brand Lovers, a aspiração é fazer a mesma coisa. Tá. Porque a capacidade ociosa desse ativo que tem muito valor é tão grande que a gente acredita que se a gente botar tecnologia na mão dessas pessoas, que ajude elas a ganhar mais dinheiro de mais parceiros de forma mais previsível, esse mercado passa a existir e a gente transforma o mercado existente. Então, é uma visão muito mais ambiciosa. Sim, a gente começou com advertising, porque é um grande pocket e um grande profit pool que a gente pode operar e de maneira muito mais eficiente do que está sendo feito, mas a visão não para por aí. A gente tem N outras avenidas de linhas de receita que a gente quer trazer para o criador, dado que a gente tem centenas de milhares de pessoas dentro do nosso aplicativo e a gente pode ajudar cada vez elas a fazer mais coisas. Então tá. Então não é só... Aí falando como mídia. Então não é só tirar dinheiro da mídia tradicional. Cutucando. Não é só roubar dinheiro da mídia, roubar dinheiro de mais gente também. É isso. Não é roubar dinheiro, expandir mercado. Mas aí legal. Eu queria que você me falasse um pouco mais sobre isso. Né? Dá alguns exemplos, como que fazer isso. Mas aí vem aquela pergunta também. Acho que tem um estudo aí de influencers que fala que acho que a maioria dos influenciadores em 12 meses, brasileiros, nos últimos 2 meses, nos últimos 12 meses, acho que fez 1 a 6, né? Trabalhos com marcas, tipo, 1 a cada 2 meses. Muito pouco. É isso, muito pouco, exatamente. Então é essa linha que você tá falando, o cara pode fazer mais. Mas aí também é aquele negócio. Até que ponto isso também é saudável pro público, né? Pro próprio cara, que não fica vendido ali. Tem várias influências que eu sigo, minha esposa segue, que ela parou até de seguir e falar, tá muito vendida, tem muita coisa também. Tem uma linha, um limite ali, né? Pra não ficar aparecendo o YouTube, que hoje é um saco, e não ficar aparecendo também a TV aberta, que é um saco, né? Cada hora você tem 15 minutos de publicidade. Qual que é esse... Tem espaço, mas tem um limite, né? Como é que você vive com essa... Para responder essa pergunta... Essa é uma pergunta incrível, tá? Mas para responder ela, é impossível dar contexto para as pessoas sem a gente dar uns passos atrás e entender o que está acontecendo no mundo, tá? E eu acho que vale a pena. A gente viveu até hoje 3 grandes eras de formação de opinião e de mídia. E a gente está entrando numa 4ª. A primeira era aconteceu na década de 50, quando o televisor começou a penetrar de maneira muito rápida a casa das pessoas. Dá uma estatística para quem está ouvindo. Em 10 anos, de 1950 para 1960, 80% dos lares passaram a ter um televisor. De 10%. Não é que estava em 70%. Em 10 anos... E não foi substituindo o rádio, né? Foi de novo, voltou criação de um mercado. Então, em 10 anos, de 1950 para 1960... quase de 0 para 80% dos lares ganharam um televisor. Quando isso aconteceu, criou-se a primeira grande era de geração de demanda, porque você tinha algumas coisas acontecendo. Outro dado para você. Em 20 anos, as pessoas passaram de assistir 1 hora de TV por dia para passar a assistir 5 horas de TV por dia. E em mais 20 anos, elas passaram a assistir 5 horas por household, por casa, né? De 5 para 9. Então, de 1950 a 1990, as pessoas passaram de assistir menos de 1 hora por dia para assistir 9 horas por dia de televisão por casa. Quando isso acontece, você expande o que é possível fazer em termos de gerar demanda. Por quê? Porque o modelo de mídia ele é baseado em 2 variáveis, inventário e impressões. Então, basicamente, você precisa ter aonde colocar o anúncio, que é o inventário, é o estoque de lugares onde você pode inserir a publicidade, e você tem o número de impressões, que é a quantidade de pessoas para quem você pode mostrar. Num momento onde o número de televisores estava expandindo, ou seja, a quantidade de pessoas, o inventário estava aumentando e canais apareciam, cada vez mais canais, e tinha mais pessoas assistindo, mais horas, mais impressões possíveis, isso explodiu. E as grandes marcas que a gente conhece foram construídas nesse tailwind, nesse movimento. Essa supernova. Nessa supernova, vamos chamar. A partir dos anos 2000, esse modelo começa a ser disruptado. Porque a internet começa a ganhar escala. E se você pega o gráfico, inclusive, ele é mais impressionante ainda do que a televisão. Porque de
dos anos 2000 ao ano de 2010, o gráfico de volume de sites na internet é uma linha reta. Ele não é nem uma curva. Legal. De tão rápida que era a ascensão, né? Tem uma frase famosa do meu Deus, do CEO da Amazon, do fundador da Amazon, Jeff Bezos. Do Jeff Bezos. Que ele falou que ele nunca na vida dele tinha visto um mercado que crescia tipo 2.000% ao mês. E era a internet crescendo. E nessa transição, uma outra gama de modelos de negócio e empresas foram criadas. Que foram as empresas que indexavam a informação da internet. Então, empresas como Amazon, Google, Expedia e tantas outras pegavam esse mundo de informação, organizavam para você consumir, e chuta que elas botavam ali no meio. Publicidade. E aí criou-se uma segunda grande onda de influência, que era muito baseada no seu interesse. Você buscou, você procurou, eu organizei para você, eu te ajudo a tomar a decisão, clica aqui. A partir de 2014, a gente entra numa terceira onda que começa a disruptar os business de indexação e a televisão também. Então, todo mundo tirando um pedacinho da TV. Que foram as redes sociais. Tá. As redes sociais fizeram uma outra coisa. Que pela primeira vez na história, elas indexaram as pessoas. Então, se a segunda onda era sobre indexar informação na internet, as redes sociais criaram um cadastro unificado dos seres humanos no planeta Terra. E com seus interesses, a sua idade, o seu local, o seu grafo social. E nas costas disso, chuta o que eles faziam. Te serviam anúncios. E o crescimento do ganho de share do Facebook no mercado de mídia é uma coisa assim, estúpida. Sim. Você pega em 10 anos de 2010 a 2019, eu acho que é o último gráfico que eu olhei, eles saíram tipo de 0 para 23% do mercado de mídia global. Assim. É bizarro. Para você ver o quão disruptivo foi o produto. Só que em 2021, isso começa a mudar. Porque com as mudanças de privacidade dos hardware, né, da Apple e do Google, de Android e de iOS, não permitindo O Google anunciou no final de 2020 o fim dos cookies, né? Que é uma coisa que ele tem postergado, mas tá vindo. o fim que não chega. O fim que não chega, exatamente. E a Apple fez mudanças drásticas de privacidade, até por ponto de vista competitivo contra a Meta e outras empresas. Eles deixaram e reduziram a efetividade dessas plataformas de capturar o seu comportamento na internet. Então, se você entrava no site... Sei lá, eu tô com o tênis da On Running aqui. Se eu entrava no site da On e clicava nesse tênis daqui... Eu entrava no Facebook, imediatamente me mostrava um anúncio desse tênis. Isso era muito efetivo. Hoje em dia isso não acontece mais. Porque você não tem mais essa capacidade de pegar esse cookie de terceiro e alimentar de maneira tão específica. Tem outras formas. O pessoal do Facebook, da Meta, vai falar que não, eles falam que não, mas, cara, eles ouvem a gente. Eles ouvem a gente, cara, não é possível. Eu tô aqui lançando a teoria de conspiração, daqui a pouco eu vou ser classificado como teoria de conspiração no Instagram, mas, bicho, não, cara, eles ouvem a gente, bicho, não tem como. Não, é impossível. Essa aí eu deixo pros ouvintes. Se você acha que eles ouvem a gente, comenta aí nos comentários se você acha que eles ouvem a gente. Eu não tenho a resposta. Mas fato é que as mudanças de privacidade prejudicaram a performance desses anúncios. Sim. Os cookies vão prejudicar radicalmente a performance desses anúncios no futuro próximo. E desde então a gente começou a entrar numa quarta onda, movida por duas coisas. Primeiro, pela queda de efetividade dessas publicidades nativas nas redes sociais. E número 2, por outra dinâmica que eu falo já, que é a inversão da balança de poder em relação ao criador e à plataforma. Eu já entro nisso, tá? Que eu vi a sua cara de curiosidade. Porque pelo contrário. Eu acho que é o contrário. Quer dizer, a plataforma tem muito mais poder do que... E é muito difícil tirar esse poder dela. Eu convido todo mundo a assistir um TED Talk do CEO do Instagram, que ele fez ano passado. O CEO do Instagram chama Adam Mosseri. Ele é um cara excepcional. Ele divide conteúdo todo dia ali sobre produto. Ele conta de como ele tá pensando no produto do Instagram. Um cara bem legal de seguir. E ele fez um TED no final do ano passado, onde o TED tem 15 minutos. Se você não tiver paciência, assiste o primeiro minuto, tá? Assiste lá no 2, do velocidade de 2 são 7 minutos, já tá ótimo. Mas assiste só o primeiro minuto. E você vai ouvir uma frase que ele fala assim: ao longo dos próximos anos, a concentração de poder na mão das plataformas sociais foi uma consequência inesperada. Só que palavras dele, só que eu também acredito que vai ser temporária. Ao longo dos próximos anos, a gente vai ver uma migração completa de poder de plataformas como a que eu e o meu time somos responsáveis e para a mão de um grupo de pessoas
que a gente passou a chamar de creators. Ele fala essa frase. Interessante. E eu já entro mais. Mas isso tudo provoca uma quarta onda, que é o momento dos criadores, onde a efetividade da TV está em queda, a presença de conteúdo online foi atacada pelas redes sociais e a efetividade dos anúncios nas redes sociais está em queda. O que aconteceu? Nos últimos anos, os criadores de conteúdo passaram a ser as pessoas que aglomeram os indivíduos ao redor de interesses. Sim. E que influenciam o que as pessoas decidem e compram. Então, a gente está entrando numa quarta era onde basicamente os criadores de conteúdo fazem a curadoria do excesso de informação que existe na internet. Okay. E ao invés de você colocar o fardo no consumidor, de ter que entender qual das 197 marcas de batom ele precisa considerar, você vai considerar as 3 que o criador te apresentou. Então eles estão se tornando o grande filtro da internet. E nesse processo, eles estão endossando marcas, produtos, serviços e bens todos os dias. E essa é a nova forma como as pessoas estão tomando decisão. Então, quando você entende essas 4 ondas, você entende o papel do criador nesse ecossistema. E o protagonismo dessas pessoas só vai aumentar, e tem alguns motivos, tá? Há 10 anos atrás, se você queria ser um criador de conteúdo e você queria produzir vídeo, onde é que você podia colocar o seu vídeo? Não tinha onde a plataforma... só. O YouTube. O YouTube, perfeito. Se você produzia podcast, onde você ia estar? Spotify na época. Se você criava conteúdo em foto, onde era? Instagram. Se fosse textos curtos ou textos, onde era? Twitter. Para cada formato você tinha uma plataforma. E foi isso que fez a concentração de poder, porque o criador não tem opção. Quando você não tem opção, a plataforma tem o leverage inteiro. Exatamente, é isso. Hoje, qualquer garoto ou garota que acorda e fala assim, eu vou produzir conteúdo na internet, tem 277 opções de onde colocar isso. E na hora que isso acontece, a balança de poder muda. A gente começou a ver isso com os criadores de gaming. Você tinha o Twitch, isso. E aí veio o YouTube Gaming, veio o Facebook Gaming, e você via quando uma plataforma bidava o criador da outra para levar, a audiência inteira migrava para outra plataforma. Porque as pessoas, elas não seguem o Instagram. Elas seguem o Brigato. Onde o Brigato tiver, elas vão estar. Então, ao longo dos próximos anos, vai haver essa migração de poder. E essa quarta onda da mídia está concentrada nos criadores. Agora, qual é o problema? E onde a Brand Lovers entra no coração? Hoje em dia, por falta de uma infraestrutura tecnológica para essas pessoas ganharem dinheiro, como eu falei, de mais parceiros, de forma mais previsível, o dinheiro está inteiro concentrado em poucos grandes. Porque comprar mídia de influência com o criador hoje é exatamente comprar um banner num site 20 anos atrás. Você tinha que pegar o telefone, você tinha que ligar, achar o site, ligar para alguém e falar, ei, posso botar um banner aqui nessa tua sessão? Vai custar tanto. Negocia tal. Me manda um contrato então. Contrato. A veiculação vai ser 7 dias, tá? O cara vai lá, o desenvolvedor sobe o banner aí no site. Contratar criador de conteúdo é assim hoje. Nossa. Então não existe uma forma programática de uma marca colaborar com o criador. E esse é o primeiro problema que a gente está tackling. O software da Brand Lovers é um Google AdWords para Creator Economy. Então é um lugar onde marcas, como Mercado Livre, Coca-Cola, Burger King, e tantas outras marcas, Claro, Magalu, e tantas outras marcas de primeira linha do Brasil estão usando para se conectar com 600, 700, 800, 1.000 criadores de conteúdo. Tem uma dessas... De uma forma programática e sistemática. Tem uma dessas marcas que eu mencionei agora, que eu não vou falar qual é o nome, que só esse mês está fazendo 3.000 colaborações. Impossível de fazer. Seria impossível se não existisse tecnologia por trás. Ligar para 3.000 pessoas. Ou quer dizer, ligar para 10.000 para achar os 3.000 e fechar. E ao mesmo tempo você tem um impacto na outra ponta, que é o seguinte. Essa menina ou menino que está fazendo uma ação dessa e está ganhando R$ 2.300 no interior do Macapá, ela te manda uma mensagem no chat de suporte falando assim, vocês mudaram a minha vida. Eu produzo conteúdo há 4 anos. Eu nunca acreditei que eu ia fazer uma campanha para uma marca desse porte. Eu virei uma celebridade na minha cidade.
É nesse nível. Legal. Saiu uma matéria na Cláudia essa semana nossa de criadores de conteúdo de cidades minúsculas que ganharam uma exposição gigante porque estão fazendo campanha com as maiores marcas do Brasil. Legal. Então a gente está conseguindo levar renda para lugares onde esse dinheiro não chegava. Tá. E com muito mais efetividade para anunciante, por ser uma forma programática de você fazer essa conexão. Não é uma coisa um a um, serviço. Porque geralmente, teoricamente, quer dizer, você tem que conhecer o influencer, conversar com ele, negociar e tal. Como é que você torna isso programático? O cara. Quer dizer, você pede mais informações para ele? Como que você incorpora essa coisa do programático numa coisa que é um relacionamento meio humano ali, vamos dizer, né? Perfeito. Acho que tem alguns conceitos. A principal coisa que a gente está desenvolvendo na Brand Lovers é o que eu acho que vai ser, se não o maior, um dos maiores data lakes sobre comportamento de criadores do mundo. Então, os influenciadores e os criadores de conteúdo, eles compartilham com a gente um grau de granularidade de informação dos interesses, do que eles fazem, do que eles querem. A gente tem acesso, obviamente, aos dados deles e que eles dão permissão pra gente, para que a gente possa sugerir as marcas que fazem sentido. Tá. Marcas, na grande maioria das vezes, com quem eles inclusive já têm relação, seja como consumidor, seja como fã, seja como alguma outra forma de colaboração. Então, e aqui tá um pouco do ouro, né? Essa primeira forma da gente criar monetização para o criador de conteúdo, o nosso sucesso vai vir do nosso algoritmo, da capacidade da nossa tech de botar o criador certo na marca certa, na campanha certa, na hora certa, sim, no escopo certo. Tá. E, enfim, e aí acho que a gente foi abençoado com essa onda de inteligência artificial também, que vou te falar que reduz um pouco do nível de investimento para você chegar lá. Vamos falar de inteligência artificial, obviamente que é um assunto interessante, mas eu queria voltar nessa coisa das plataformas, porque hoje o que até a gente brinca, você conhece esse conceito, que é o conceito da casa alugada, né? Hoje é casa alugada. Cara, se você tá no Instagram, beleza, você tá bem ali, mas você tá fudido. Porque se você tá crescendo no Instagram, no YouTube e tal, porque é uma hora que o cara vai lá, né, ele muda a regra, e isso é umas coisas daqueles debates que estavam tendo ali naquela época de Facebook, Google e tal, de privado e público, né? As pessoas se esquecem que o Facebook é uma rede privada. É um produto, não é uma praça pública, né? As pessoas estavam querendo, achando, não, o Facebook é a praça pública, não, o Twitter é praça pública, não. São redes privadas, cara. A minha regra é essa, é isso, e pronto. Eu mudo a hora que eu quiser, os termos, está lá, inclusive, né? Os termos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Sim. Então, você que está na casa alugada, você está lascado. Mas, ao mesmo tempo, se você não tem esse grande canhão de audiência ali, sei lá, hoje, talvez, o MrBeast, se ele criar o MrBeast Flix, beleza. Ele leva o público dele. A Joana do Macapá. Não vai conseguir fazer. Então, assim, como criador de conteúdo também, como mídia, cara, eu gosto muito dessa ideia, mas não sei, cara, como negócio é difícil enxergar essa perda de poder. Porque, pra mim, por exemplo, quando teve aqueles hearings do Zuckerberg lá no Senado, eu acompanhei, o Facebook se defende. Não, mas aqui a gente compete com X produtos. Aqui a gente compete com X produtos. Cara, mas nenhum desses produtos tem tudo. Né? Nenhum desses caras controla a demanda Sim. e a oferta. Sim. Você tem audiência e você tem a plataforma de mídia. Então você tem tudo completo. Então, assim, é muito difícil você competir com um cara desse ou imaginar que um cara desse vai perder poder, apesar de meu âmago criador de conteúdo querer que isso aconteça. É muito difícil acreditar nisso. Pelo menos para mim. Tá acontecendo já. E aqui eu tenho alguma... Assim, eu gosto pouco de futurologia, tá? Uhum. Mas eu acho que você consegue sempre olhar para tendências que estão acontecendo e extrapolar onde isso pode chegar. Tá. Mas eu gosto pouco de tentar prever o futuro, acho que é um exercício inútil. Mas, por exemplo, o surgimento do TikTok e a adoção do TikTok é uma consequência dessa mudança de poder. Mas é uma nova plataforma, é a mesma coisa, não? Mas o TikTok não tem o poder. Ele tem o poder enquanto ele tratar extremamente bem os usuários. Não é garantido. Sim. O surgimento do TikTok vem da insatisfação dos criadores no Instagram. Sim.
E mesmo assim, você poderia ter escolhido o YouTube, você poderia ter escolhido o Twitch, você poderia ter escolhido o YouTube Gaming, você poderia ter escolhido qualquer outra plataforma. O próprio Spotify agora tá vindo com o streaming de vídeo. Enfim, você tem opções hoje. Então, tem duas coisas que vão acontecer. Primeiro, mudanças como a que aconteceu em 2014, do Facebook pegar o alcance das empresas, que era 100% da sua base, e derrubar isso para 0,5, nunca mais vão acontecer. Porque você faz isso, no dia seguinte, todo mundo migrou para outro lugar. Então a competição nivelou o jogo. Tá. A segunda coisa mas o conceito continua sendo válido. Eu acho que uma das maiores oportunidades que os criadores de conteúdo têm é usar essas praças que são de graça para você ganhar alcance e divulgação para construir audiências próprias. Então, você deveria estar captando e-mails, você deveria ter um e-commerce seu, você deveria ter um lugar onde você tem um relacionamento direto com a sua base. Eu não tenho dúvida disso, é uma excelente estratégia. Porque pode não ser uma mudança tão drástica quanto a de 2014 do Facebook, mas pode ser simplesmente você era um criador, isso aconteceu recente, você era um criador que era excepcional em imagens, e agora o Instagram só privilegia vídeo. Só publica vídeo, só impulsiona vídeo, né? Então, assim, não é um desrespeito tão grande quanto o de 2014, mas é uma mudança drástica que quebrou a perna de muita gente que não tinha, por exemplo, expandido para uma outra plataforma para construir uma audiência ou tinha uma audiência própria. Agora, tem outras coisas também que é um amadurecimento do mercado. Eu acho que cada vez mais criadores mais versáteis vão ser mais resilientes, porque assim como uma empresa que tem 3 linhas de receita é mais resiliente do que uma que tem uma, porque se seca uma você tem 2, se você tem uma seca é 0, um criador que é dependente de um formato também tá vulnerável. Então eu acho que tem uma evolução dos criadores se enxergarem como empresas e olharem para cada formato como uma possível linha de receita e linha de negócio da sua empresa. E, assim como no mundo das PJs, negócios mais profissionalizados vão sobreviver mais tempo. Mas, então, é legal isso até, porque uma coisa que, influencer tem que ser, né? Como é que chama? Tem que ser coisa natural ou... Tá me fugindo a palavra aqui. Autêntico. Mas então, a profissionalização da autenticidade também não tira um pouco do charme, digamos assim? Minha leitura, já tendo trabalhado muito próximo dos mais bem-sucedidos no Brasil, né? Há uns anos atrás eu fundei uma outra empresa que financia e se torna sócia das maiores celebridades do Brasil para lançar empresas de bem de consumo, né? Uma empresa chamada Adventures, que eu fundei ao lado do Gerard Dehoure e do Ricardo Dias, que era o CMO da Ambev. Uma coisa que eu aprendi trabalhando com essas pessoas é que dificilmente alguém que é profissional na autenticidade, que é o lado artístico da coisa, vai ter o lado de negócios. A melhor estratégia que uma pessoa que quer de fato se alavancar nessa nova profissão faz é, no momento certo, trazer um sócio de negócio. Sim. Porque existem alguns poucos que são excepcionais nos dois. Eu conto nos meus dedos. E as pessoas que de fato se destacam, geralmente tem alguém no backstage, tem alguém no back-office fazendo tudo isso. Então precisa realmente ter essa... Legal, bacana. Agora, então vou voltar à questão da inteligência artificial, que é o tema do momento, né? E aí, como que você avalia o efeito da inteligência artificial, tanto para as marcas, né? No sentido de... às vezes, vou contratar produtor de conteúdo porque eu não tenho capacidade de criar tanto conteúdo. Mas você tem uma IA generativa que vai gerar um vídeo, que vai gerar foto, vai gerar tudo para você. Então, quer dizer, sua capacidade de geração de conteúdo é ampliada. Então, teoricamente, você não vai precisar do criador. Do lado do criador, né, isso é um efeito, mas para ele também pode ser uma ferramenta boa, porque, consigo ampliar minha capacidade de produção de conteúdo usando essas ferramentas. Então, você tem benefícios para os dois lados que, eventualmente, podem não ser congruentes, né? Um pode eliminar o outro nesse sentido. Qual que é a avaliação de vocês? O que a IA vai fazer? E aí depois você fala um pouquinho também, internamente, a Brand Lovers usando o IA. Claro. Eu acho que, fundamentalmente, são coisas diferentes. E aí, fazer uma analogia simples, tá? É diferente o Brigato falar dele pra mim e a Cata falar do Brigato pra mim. Você entende? Uhum.
Uma coisa é você falando de você mesmo. Outra coisa é um terceiro falando de você. Falando de você. São duas estratégias essenciais, eu diria. Obrigado por você saber se posicionar. Mas a credibilidade dele é outra. Vem de outro. Se alguém que eu confio fala bem de você. A mesma coisa acontece com as marcas. Você tem que ter a sua estratégia e o seu posicionamento a nível da sua entidade. Tá. A sua marca precisa ter seu conteúdo, seus canais e a IA consegue te ajudar a aumentar a escala disso, aumentar a velocidade, aumentar a qualidade, sem dúvida tem vários ângulos. Mas o consumidor moderno, ele não compra quando você fala bem de si. Ele compra quando ele ouve alguém que ele confia te recomendando. Então, eu não acho que isso mexe nesse fundamento da relação. Tá. Agora, mexe em outras coisas como o custo por conteúdo, tanto para o criador quanto para a marca. Então, eu imagino que as colaborações aumentem. Então, acho que tem algumas outras derivadas. Já no lado da nossa empresa, eu acho que nunca existiu uma era tão boa para você empreender por conta do impacto que isso tem na produtividade, né? Eu vivi diferentes ondas. Eu vivi a onda do software. Quando eu comecei a minha carreira, eu trabalhava com meu padrasto. E a empresa já tinha tido, 170, 180 funcionários num dado momento do tempo. Quando eu entrei, tinha 7. Putz. E eu não vou entrar nos detalhes aqui, tem N coisas que aconteceram para isso acontecer, mas eu conto um outro detalhe. A gente, 5 anos depois que eu entrei, a gente bateu o patamar do faturamento daquela empresa que tinha quase 200 pessoas com 30. Putz. Isso foi a primeira onda do software. Tá. Escala, automação, N coisas, terceirização, N coisas que você conseguiu fazer, acho que a partir de 2010 ali, com software ganhando escala nas empresas. A gente vai entrar numa onda que, se não é tão forte quanto essa, é mais forte. Eu tô esperando o dia, literalmente, que a gente vai ver o primeiro unicórnio de uma pessoa. Tá se falando bastante sobre isso. É nesse nível. E eu vejo o impacto disso, sei lá, em coisas pequenas até coisas maiores. O nível... A nossa capacidade de interpretar qual é o criador certo para a campanha certa, coisa que a gente consegue entender, assim, de maneira algorítmica, qual é a cor do cabelo ou cor do olho de um criador. E contrastar isso com o público-alvo que a marca quer buscar. Isso são modelos de linguagem natural que interpretam a publicação, armazenam isso num banco de vetores dentro da nossa base de dados, que é um banco especialmente feito para consumo de LLMs. Então a interpretação fica muito melhor. Cara, se não tivesse esses modelos, eu não ia estar nem perto de fazer isso. Do outro lado, você vê impactos nos times de desenvolvimento. Você tem os desenvolvedores se desenvolvendo mais rápido, você tem a capacidade de corrigir problemas mais rápido, não só a nível de um Copilot, que é o que está todo mundo usando, mas da implementação desses modelos nas ferramentas que, por exemplo, prevêem bugs e exceções na tua base de código, o que te dá uma responsividade muito maior. Eu vejo equipes de marketing que antigamente poderiam ter 2 videomakers, 3 designers, você tem 2 pessoas usando as ferramentas para criar esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que... E tem uma coisa que dificulta muito o sucesso de uma empresa, que é a multiplicação dos pontos de contato. A cada pessoa que você adiciona na sua empresa, você exponencializa a complexidade do fluxo de informação para get shit done. Sim. Então, empresas menores vão ser mais bem-sucedidas por conta da facilidade de orquestração e comunicação. Empresas menores vão ser mais bem-sucedidas, de um ponto de vista simples de margem. Consegui. Empresas menores vão ser mais bem-sucedidas, por um ponto de vista de agir mais rápido. Então, eu acho que nunca antes na história foi um momento tão bom para ser empreendedor. E é uma visão de alguém que já construiu empresas na era do software, já construiu empresas pós-software sem IA, e agora está construindo empresa eu diria, no início desse mundo dos modelos, né? Quando que vocês começaram? Quando que você viu isso? Ou quando que vocês começaram a implementar? Ou desde sempre vocês já fizeram com essa visão de IA? Não. Eu estava angustiado com a velocidade de adoção de IA lá na empresa, num dado momento, no final do ano passado, último trimestre. E já tinha vindo todo o hype do generativo ali. E a gente estava usando de maneiras rasas, eu diria. A gente estava tangenciando o potencial da coisa.
E aí eu trouxe o time inteiro de engenharia para passar uma semana em São Paulo, num hackathon, e eu elenquei os 5 principais oportunidades que eu achava que a gente tinha para aplicar modelos de IA generativa dentro do nosso negócio. E o time ficou 7 dias trancado no escritório, sem tomar banho, comendo pizza. Olha, é o Ministério do Trabalho. E hambúrguer, mas por vontade própria, tá? Uhum. E criaram coisas assim que nem eu acreditava que iam fazer. De impacto. Dentro das 5 coisas que você tinha elencado, ou eles trouxeram também coisas? Eu não elenquei a forma de resolver. Sim. Eu elenquei os desafios. Mas eles concordaram com... Não, minha dúvida é, eles concordaram com aqueles desafios ou propuseram eram desafios conhecidos da empresa. Ah, tá bom, beleza. Eram coisas que não eram segredo. E os times passaram aquela semana idealizando maneiras de fazer o que a gente faz de forma exponencialmente melhor usando os modelos generativos. Legal. Seja o Gemini, seja o OpenAI, seja modelos abertos, a gente usa todos lá. A gente tem, inclusive, combinação desses modelos. Mas no final dessa semana, o time estava apaixonado pelo potencial da tecnologia. Apaixonado. E dali pra frente, isso virou core de tudo que a gente faz. Olha, e aí você percebeu mais produtividade, mais... Como é que isso mudou o dia a dia? O Copilot a gente já usava muito bem, mas é isso que eu chamo de raso, entendeu? Tá. O profundo pra mim é você pensar o teu produto AI first. É você precisar fazer um job to be done dentro da experiência do usuário e você, desde o início, pensar como IA pode tornar aquilo 10 vezes melhor do que uma experiência mais linear. Tá. Então, é um pouco disso. E aí eu acho que isso deve ter ajudado na... aquela velha brincadeira. Bota AI no deck e já o valuation já sobe. Te ajudou nessa captação agora também. Provavelmente ter o AI... Alguém que me desminta. Eu tô tentando lembrar. Mas eu acho que o meu deck não tinha a palavra IA. Não tinha? Não tinha. Olha só. E a gente já fazia. Então, porra, mais um contrarian ali da captação. Não tinha AI, você não tinha relacionamento com a Kazek. E aqui não tinha... Porque na época... que foi depois do hackathon, que foi final do ano passado, a gente já estava explorando essas coisas pós-hackathon, mas não estava no dia a dia do usuário. E eu acho uma péssima ideia você falar de coisas que você não tem. Uma pessoa séria do outro lado... Não, ninguém faz isso. Faz 3... Ninguém faz isso. Como assim? E cada um com seu risco. Porque o que eu vi ao longo da vida, e eu fiz com as pessoas também, cara, se você pleiteia alguma coisa que não é 100% accurate, alguém inteligente faz 3 perguntas e te desmonta. Assim, eu não tô numa fase da minha vida para passar por isso, entendeu? E hoje em dia é protagonista no produto. Lá atrás não era. Tá. Era muito mais um projeto científico que estava nascendo e com boas visões, mas não era uma realidade dentro do produto. Então fala um pouquinho a gente já falou bastante do que vocês fazem e tal, mas para onde está indo? O que é o produto hoje? Então, uma curiosidade. Então, quando a marca chega para você e fala, Magalu, como você falou, ela chega para Brand Lovers e fala, eu quero fazer isso, ou ela simplesmente vai lá, cadastra o que ela quer e é tudo a mágica do software? Tem um componente serviço ainda ou já não? Já é tudo plataforma? Os dois. Os dois. Você pode, hoje em dia, ou usar o software por si só, ou a gente também te ajuda a usar. Tá. A empresa é muito nova, né? Às vezes a gente fala da Brand Lovers, e eu falo bem, então as pessoas olham e acham que o negócio tem 2 décadas. Assim, a empresa tem 1 ano e 3 meses. Então, tem muita oportunidade de melhoria e a gente usando o nosso próprio produto, a gente aprende muito também. Então, a visão, sem dúvida, é tornar isso 100% self-service, mas hoje eu não abro mão de ter o meu time se queimando no fogão. Essa é uma história bacana. É muito difícil você entender a urgência de certas coisas ouvindo alguém te contar. Então, eu vou falar com o cliente lá, ele vai me contar como ele está usando. Isso gera um certo nível de urgência. Agora, se você vai usar e tá uma merda, a sua intensidade contra a resolução daquele problema é outro. É a diferença entre... Você imagina... Você tem irmão ou irmã? Tem. Eles têm filhos? Sim. Você imagina a sua irmã ou seu irmão te contando que a sua sobrinha
queimou a mão no fogão e a pele dela derreteu e foi horrível. É duro, né? É uma imagem. Agora você imagina você do lado da menina vendo isso acontecer. E o pior é que já aconteceu com a minha filha. Não, então Queimou no ferro. escolhi o exemplo errado. No ferro de passar roupa, ela já encostou a mãozinha no ferro de passar roupa. Nossa. Foi foda. Mas agora, você vê, a minha reação não corresponde se eu estivesse lá vendo ela fazer isso. Imagina que a sua reação tenha sido N vezes mais intensa. E é isso, assim. Eu acho que você, de fato, vivenciar o problema é muito mais forte do que você ouvir que alguém tá com um problema. Então, principalmente nesse início, cara, tinha uma empresa de seed stage, né? Tá. Eu faço questão que o nosso time seja usuário do produto e seja cliente do produto e como Brand Lovers, você já contratou a Brand Lovers? Você já usou, já fez campanha de influência usando Brand Lovers? Todos os dias. Legal. Como é que é isso? Então, como é que é? Acho que essa é uma pergunta que eu queria incorporar ou fazer alguma série, assim. Perguntar para fundadores como eles usam o seu próprio produto. Como é que você usa, como é que o Rafa usa Brand Lovers, então, no dia a dia? Eu uso o nosso app para cashback para mim. Porque... Olha só. Explica isso. Eu sou fã, cara, de metade das marcas que usam a gente. Tá. E dado que eu sou um criador de conteúdo, eu consigo entrar e gerar um desconto associado ao meu nome. E se eu compro, eu ganho um rebate. Hackeando o próprio negócio. O Nico Kazek, o pessoal da Kazek, vocês estão vendo? Mas agora, duas coisas. Primeiro, que eu já peguei N bugs nesse processo, então me ajuda a manter o pé no chão. E outra coisa é que a gente fica rico, mas a gente continua pão duro, né? Então, cada R$30 que a gente deixa de gastar faz diferença, né? Então, e o que é, então? Qual que é o endgame? Até você falou quer dizer, marketing de influência é um negócio global. Vocês têm essa perspectiva regional, global? Qual que é o endgame? O que você acha que... Você acha que a Brand... Lógico que você vai falar que sim, mas quais são os fatores que fazem a Brand Lover poder ser considerado um fund returner? Por que né, o Kazek, e você citou Nubank, Nubank devolveu o fundo 1 inteiro da Kazek muito, né? Então, ele já tem essa experiência. Por que você pode ser o fund returner esse fundo que é o do 4? Você entrou, você sabe ou não? Da Kazek, qual que você entrou? Tá, enfim. Por que você pode ser o fund returner desse fundo que investiu em você? Tem 3 coisas aqui. A primeira é que se tem um setor onde uma empresa brasileira pode se tornar um líder global, é esse. O Brasil, ele é número 1 em qualquer estatística que você queira olhar de consumo e impacto de rede social. Número 1. Exceto por watch time, porque as pessoas das Filipinas, por algum motivo, assistem mais rede social do que a gente. Não me pergunte por quê, mas no total watch time diário, a gente está 15 minutos atrás das Filipinas por dia. Mas é o único. Toda outra estatística que você olhar, o Brasil é número 1. Então, eu acho que a gente está aqui no epicentro dessa revolução por algum motivo. Então, acho que uma empresa brasileira está numa posição para criar uma plataforma global. A segunda coisa é que o nosso produto tem efeitos de rede muito fortes. Efeitos de rede que são locais, mas são muito fortes. Por que locais? A nossa plataforma se alimenta da seguinte dinâmica. Quanto mais anunciantes usam o nosso produto, maior é a seleção de campanhas disponível para os criadores de conteúdo. Quanto mais campanhas tem disponível para os criadores de conteúdo, mais dinheiro eles ganham. Quanto mais dinheiro eles ganham, mais criadores entram na plataforma perseguindo essas oportunidades. Só que quanto mais criadores de conteúdo entram na plataforma, duas coisas que acontecem. Primeiro, eu melhoro a seleção de criadores com quem as marcas podem colaborar. E número 2, o preço cai. Então fica mais atrativo investir na plataforma. Então, essa é uma dinâmica que fez a gente acumular quase 200 mil usuários sem nunca investir R$1 nesse negócio para aquisitar. Essa é a primeira coisa. E o produto é fundamentalmente o mesmo. Então, se a gente, num dado momento, escolher lançar outras localidades, é basicamente um go-to-market comercial. Não tem adaptação a nível de produto. De produto. E não é uma operação tão difícil como um Uber, que precisa crescer densidade rua a rua. A nossa densidade é a nível nacional, né? Agora, sendo bem sincero, entendo todos os motivos pelos quais a gente poderia ser um produto global.
Invisto 0% do meu tempo pensando nisso. Eu acho que tem muitas lições de empresas gigantes que todo mundo admira, que tentaram ir para fora cedo e se arrebentaram. Você pega o próprio Nubank, Colômbia e México se tornou protagonista 10 anos depois que a empresa foi fundada. Então, eu acho que tem um componente de paciência muito importante nas startups que eu admiro. São empresas extremamente focadas, extremamente dominantes no seu mercado antes de querer aumentar o footprint. E várias das vezes onde isso foi subvertido, isso não deu certo. Não deu certo. Então... a gente viu muito isso aí, 20, 21, né, 22. Muita gente que quebrou porque não seguiu essas premissas. Né? Então, assim, produto pode ser global? Pode. Agora, o outro aspecto que faz isso é o TAM. No final do dia, se você pensa sobre a essência da Brand Lovers, é sobre ajudar seres humanos a monetizarem a sua influência, cara. Tem 7 bilhões de pessoas no planeta Terra que poderiam estar monetizando essa influência em diferentes capacidades, em diferentes volumes, obviamente algumas muito mais, outras muito menos. Mas você ser a infraestrutura que monetiza a capacidade de boca a boca entre as pessoas, cara, é uma tese sem precedente. E eu vou além. Pra gente ser uma empresa muito grande, a gente não precisa estar no mundo inteiro. Se a gente tiver um pedaço do orçamento dos 100 maiores anunciantes do Brasil, essa empresa já é um unicórnio. E outra coisa que me encanta é que eu não acho que eu vou precisar ter um time muito grande. Essa sempre foi uma paixão minha. Eu acho que a gente é um negócio que pode chegar a tamanhos relevantes com um time hoje vocês estão com bem pequeno. A gente tem alguma coisa perto de 35 engenheiros. E aí, então, marketing, vendas hoje, go-to-market, você tem 0 hoje? Não, pouquíssimas pessoas, tem menos de 10 pessoas. E você acha que isso se mantém ou é só porque é seed mesmo ainda? A estrutura comercial não tem por que ser muito maior que essa. E à medida que o produto é mais self-service, né? E à medida que o produto se torna cada vez mais self-service, a gente até elimina o nosso papel nisso. E eu não consigo nem entender onde eu alocaria mais engenheiros, por exemplo. Então, a visão é ter gente sênior e não muita gente, né? Então... Isso é um dilema importante também. Né? Que a maioria das startups prefere 5 júniors a um sênior. Porque é difícil trazer. Sim. Não é a forma errada. Acho que movimento gera informação, né? Então, lembrando que vários dos fundadores estão fazendo pela primeira vez, talvez não tenham passado por esse tipo de aprendizado. Talvez não saibam distinguir o excelente do bom. Uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é que um engenheiro excelente, você paga 2, 3 vezes o que um engenheiro ok recebe, mas ele produz 10, 15 vezes mais trabalho e mais qualidade de trabalho. Eu acho que engenharia de software é uma daquelas funções onde existe muita assimetria de retorno e a diferença entre alguém excelente para alguém bom é muito grande. Muito grande. E vale a pena. E o compensation não é tão maior assim. Tá. Então, esse é um gasto, é um custo que vale a pena. Sem dúvida. Boa. A dificuldade é você atrair essas Lógico. Porque tem os Nubank que é difícil. Você precisa ter alguma coisa que apaixone o engenheiro. E o engenheiro, por várias vezes... Assim, esse tipo de gente vai ganhar bem onde for. Eles muitas vezes estão muito mais interessados no seu stack, em qual problema você está resolvendo, no que você programa, tá. E que tipo de desafio intelectual você tem ali, do que necessariamente o salário. Porque o salário ele ganha na Brand Lovers, ele ganha no Nubank, ele ganha no Mercado Livre. Então, acho que uma das coisas que os founders que gostariam de atrair talento excepcional técnico precisam ter é um desafio muito atraente. Porque o comp vai ser bom onde quer que esse cara pise. Então, a diferença não tá aí. Não tá só nisso, né? Boa, beleza. Deixa eu te perguntar, peraí. Me fugiu aqui. Eu ia te perguntar um outro... Ah, não. Beleza, era isso. A gente falou muito do negócio, mas uma curiosidade até para entender ou como que você fala um pouco, olhando pelo lado dos criadores de conteúdo, né? Hoje, o que é ser influente? O que é o que
como ser um bom influenciador, como conquistar as marcas. A gente falou um pouquinho da questão da autenticidade, né? Autenticidade versus profissionalismo, profissionalização e tal. Como é que um creator hoje, a menina lá do Macapá, como é que ela se destaca no meio de 13 milhões de criadores de conteúdo? Cara, 3 coisas. E uma ideologia. A ideologia é você entender na largada que não existe nada igual a você. A mistura da sua aparência, dos seus trejeitos, da sua história, ela é única. Então, indivíduos, por natureza, são únicos. Uhum. Então, você já tem algo muito bom se você conseguir colocar isso pra fora de uma forma genuína. Tá. Então, essa é a primeira coisa que alguns demoram a entender. Elas acham que elas precisam se tornar isso ou aquilo pra ser atraente. Não. Tá. Se você botar pra fora... Não precisa ser bonito, não precisa ser rico... Isso ajuda, sem dúvida. As pessoas que ganharam na loteria genética têm um fast track nesse mundo que é assustador, tá? Mas, enfim, isso é outro assunto. Mas você não precisa... se você colocar pra fora as coisas que você acredita, eu te prometo que você vai atrair pessoas que gostam e acreditam nas mesmas coisas. Elas existem e são milhões por aí. Tá. Essa é a primeira coisa. Então essa é a parte ideológica. A parte mais tática é o seguinte: volume ao invés de qualidade. Muitas pessoas ficam presas... não, eu quero colocar pra fora uma coisa perfeita. Enquanto a menina que mais cresce no TikTok nesse primeiro semestre posta 18 vezes por dia. Parabéns. Então, assim, volume ao invés de qualidade. Tá. Principalmente pelo seguinte... Porque você entende que essas plataformas são uma seleção natural. Tudo que você postar que foi ruim, ninguém vai ver. E tudo que você postar que for bom, todo mundo vai ver. Porque os algoritmos funcionam assim. E tem mais. Quando você cria 18 conteúdos igual a essa menina, você tá treinando. Não é só sobre botar a coisa pra fora. E o que você... Em teoria, se você produzir 18 conteúdos por ano, essa menina vai evoluir o que você evolui por ano por dia. Tá. É igual academia, cara. Quanto mais repetições, melhor você fica. Então, o volume é extremamente importante. Tá. Além disso... E aquele negócio também, dos 18, a chance de alguma coisa dar certo, de alguma coisa... É muito mais alto. E principalmente porque você não domina o que vai dar certo. Você não consegue prever o que vai ser viral. Exato. Então, se você aumenta o volume, você tem muito mais chance de viralizar alguma coisa. Segundo, profundidade. Principalmente no início, você deveria estar respondendo todos os comentários, todos os DMs, todas as mensagens. Se alguém te segue, você deveria mandar uma mensagem pra pessoa: obrigado por ter me seguido, por que você tá acompanhando, o que eu posso trazer pra você, que dúvidas você tem. Assim, muita gente entra nesse jogo pra operar tipo uma TV. Eu vou comunicar e eu quero que as pessoas ouçam. Quando a mídia é social por um motivo, e principalmente no começo isso faz muita diferença. Depois você passa a ter o privilégio de ser mais one way do que 2. A maioria das pessoas faz. Mas eu acho que inclusive os criadores que param de ter essa profundidade se perdem ao longo do tempo, tá? E a terceira coisa é você nichar muito o seu assunto no começo. Então, quanto mais nichado você for no começo, mais rápido você vai crescer. E à medida que você cresce, você passa a ganhar o direito de falar da sua nova pia da cozinha. E do nome do seu cachorro. Mas no começo, nobody gives a fuck. Então, você deveria ser muito nichado em coisas mais específicas. À medida que você cresce, você ganha o direito de falar. Ampliar esse repertório. E aí do outro lado, acho que mais pra finalizar. E a quarta, baixe o app da Brand Lovers e comece a ganhar dinheiro agora mesmo. Pô, sempre as pessoas acham uma forma de fazer um jabá aqui. Impressionante. E aí do outro lado, marca que vai contratar, o que ela tem que prestar atenção? O que é boa prática hoje? Ou como é que é isso? 2 coisas. Primeiro, você entender que a sua marca no mundo moderno está sendo construída muito mais fora das suas propriedades do que dentro das suas propriedades. Tá. Então isso deveria informar a sua estratégia. Uma marca que quer vencer no mundo moderno deveria ter marcas grandes. 100, 200, 300, 500, 1000 criadores de conteúdo falando de você todos os dias. Nossa. Da mesma forma que você criava frequência com out of home, criava frequência, cara, com televisão. O que a televisão fazia? Ela impactava milhões de pessoas todos os dias com uma frequência alta. Todo dia ali. Só que o que você precisa entender
é que ninguém assiste mais o seu comercial da TV. Na hora que ele passa lá, a pessoa puxou o celular. O jinglezinho, o jingle dos anos 80, dos anos 90... Assim, tem um nicho pequeno das pessoas que ainda assiste isso, mas se você olha o gráfico de consumo de televisão por cohorte de idade, chega a ser trágico. Os cohortes mais jovens assistem próximo de 0, abaixo de 24 anos. Os cohortes entre 24 e 30 e poucos assistem muito pouco. E os cohortes acima entre 40 e 30 assistem um quinto do que assistiam há 10 anos atrás, e você já começa a ver os cohortes de tipo 50 mais, 60 mais, 70 mais embicando para baixo forte também. Uau. Eles ainda assistem bastante, mas você vê a tendência, ela é muito empinada, ou seja, se você projeta 2, 3 anos para frente, vai tá lá embaixo. Enfim, acho que... E você precisa construir essa mesma frequência aonde a atenção das pessoas está agora. Uhum. Então, essa é a outra coisa. Agora... Quem não é visto, não é lembrado, continua valendo, aplicado... Só que o lugar onde existia inventário e impressões no passado... Não é mais um. Era um lugar onde você falava de você. O lugar onde hoje existe inventário e impressões... É de outros falando de você. E você precisa entender isso o quanto antes. A segunda coisa... É você lembrar que isso é uma dinâmica nova. E tudo que a gente faz pelas primeiras vezes, a gente é muito ruim fazendo. Qual foi a última... vamos lá. Você corre. Tá aí. O Gustavo gosta de correr. Não sou bom, mas eu gosto. Você lembra... A primeira vez que você fez 5K, você acha que você correu em quanto tempo? Putz. Que pace? Nossa, não lembro. Tivesse que chutar. Talvez, sei lá, 7, 8, alguma coisa assim. Perfeito. E o seu melhor tempo, qual foi de 5K? Uns 5. Então, olha isso, né? Agora, você imagina se você extrapolasse a sua capacidade de ser bom de corrida, e 5 é um bom pace. Você extrapolasse a sua capacidade de ser bom de corrida pela primeira vez que você correu. É um exercício errado. O que aconteceu com você? Quanto mais você correu, melhor você ficou. E isso acontece com tudo. Ninguém entra na academia achando que vai pegar 40 no supino pela primeira vez. Ninguém sai para correr 10K e acha que vai subir no pódio. Mas por algum motivo, as pessoas entram nas colaborações com criadores achando que vão ser o Neymar do marketing de influência. Isso não acontece 100% das vezes. Então, é um jogo que é muito claro que todo mundo tem que jogar. Agora, você precisa commit por uma jornada de melhoria para você poder masterizar essa nova disciplina. Assim como provavelmente a primeira vez que você fez televisão, que você fez rádio, você olhou o impacto e também não deu muito certo. Então, acho que essas são algumas das minhas provocações, olhando ao longo dos últimos anos, grandes marcas tentarem com sucesso e com fracasso participarem dessa mudança. Boa. E com essas dicas de ouro, então, a gente fecha nosso episódio de hoje. Obrigado, Rafa, pela sua disponibilidade, pela sua presença aqui. Imagina, um prazer. Enfim, espero que os empreendedores e empreendedoras que estão ouvindo a gente tenham tirado algum insight. É um prazer compartilhar um pouquinho do que a gente aprende no dia a dia. E parabéns a vocês também do Startup pelo trabalho. Obrigado. Sem dúvida um veículo que a gente admira e que engrandece muito o ecossistema. Valeu. Obrigado, cara. Valeu. Boa. É isso aí, esse foi o nosso episódio do podcast MVP. Se você curtiu, dá um like, dá um joinha, ajuda a gente a melhorar a nossa influência aí ajuda os algoritmos, a nossa influência nos algoritmos aqui, ajuda aí, curte o canal, se inscreve, manda pra tia, manda pro cachorro, manda pros fake, por favor, ajuda aí, dá o joinha. Beleza? Fica aí, quarta-feira que vem, mais um novo episódio. Tchau, tchau.